Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, quinta-feira, dia 16 de agosto de 2018. A partir de agora, as informações do dia, aí, atualizando, as informações do agronegócio, economia, também a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira, e, claro, as cotações do dia. Então, seja bem-vindo. A partir de agora está no ar o Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. O aumento da demanda global por alimentos, biocombustíveis e papel deve sustentar o crescimento do setor de agronegócios da América do Sul, que tem vantagens significativas em termos de diversificação geográfica, economia de escala e custo de insumos. Essa análise foi feita pela Moody's Investors Service em relatório. Segundo a Moody's, que é a agência de classificação de risco, o Brasil em particular, vai se beneficiar maior ainda da demanda por alimentos, com o crescimento da população mundial e o aumento da renda em economias emergentes. A produção de alimentos no país deve crescer mais de 40% já na próxima década, de acordo com o relatório. A Moody's diz ainda que a demanda por grãos vai continuar aumentando em ritmo acelerado nos próximos 10 anos. E o documento também destaca que o Brasil e a Argentina possuem vastas áreas de terras cultiváveis, amplos reservatórios de água e clima favorável para a agricultura. E citou até alguns números, que o Brasil tem 198 milhões de hectares dedicados à pastagem e 60 milhões de hectares para a agricultura, o que representa apenas cerca de 30% do território do país. E também acrescenta que a agricultura e pecuária ocupam 54% do território da Argentina e mais de 74% do território dos Estados Unidos. E ainda, a Moody's diz que o Brasil vai aumentar a sua produção agrícola, principalmente com ganhos de produtividade decorrentes de novas tecnologias e novas práticas. As projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos é de que a produção de alimentos no Brasil, até o ano de 2027, vai crescer 41%, o ritmo mais rápido entre os principais produtores globais. A China, por exemplo, segundo até o próprio relatório, diz que vai crescer 15%, a União Europeia 12% e os Estados Unidos 10% neste período. Então é um aumento significativo. Também outros países aí da América do Sul devem se beneficiar da maior demanda por grãos, especialmente em relação à soja. A oleaginosa é parte fundamental da economia da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e também o trigo, que está entre uma das principais culturas aí na Argentina. E a Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, vai realizar entre os dias 22 e 29 de setembro uma missão a Angola, um conjunto com o Ministério da Agricultura. Em nota divulgada nesta quarta-feira, ontem, portanto, a OCB comenta que o objetivo é ampliar a relação comercial das cooperativas brasileiras com o mercado consumidor do país africano. A economia angolana, diz a nota, vive atualmente um momento de crescimento que é refletido no comércio exterior, sendo que a participação do Brasil nas importações de alimentos e bebidas de Angola chega a 20%. Os municípios angolanos de Luanda, Lubango e Gambus serão visitados pela missão técnica, que vai se encontrar com autoridades locais, empresários, representantes comerciais e também membros da Câmara de Comércio Angola-Brasil. Serão exploradas oportunidades para os setores de grãos, lácteos, carnes, frutas, sucos e bebidas, diz a organização, ressaltando que as cooperativas interessadas devem fazer a sua inscrição até o dia 24 de agosto. Vamos falar agora sobre mais uma das reivindicações, digamos assim, do agronegócio brasileiro, especialmente para os presidenciáveis deste momento em que o Brasil vive aí um momento de eleições. Pois no dia 29 de agosto, lideranças do agronegócio vão entregar num evento da CNA o documento O Futuro é Agro 2018-2030. Esse documento vai levar propostas do setor do agronegócio para os candidatos à presidência da República. Segundo o coordenador da iniciativa, que é o ex-ministro da Agricultura Roberto Rodrigues, o documento se trata de um plano estratégico para que o Brasil se transforme num prazo entre 10 a 15 anos no campeão mundial da segurança alimentar e, consequentemente, da paz.
De acordo com Rodrigues, o documento está ancorado em estimativas de importantes organismos como o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também a OCDE, que sustentam a necessidade de aumento da produção mundial de alimentos em, no mínimo, 20% até 2026 e 2027 para atender à demanda global. Segundo, então, Rodrigues, o documento está ancorado em 6 principais eixos, que são fundamentos, mercado, inovação, sustentabilidade, governança e imagem. Vamos falar agora sobre hortaliças, até porque foi divulgado mais um relatório mais um boletim, o boletim 8ª edição do ProHort, mostrando que os preços de hortaliças, frutas e legumes mais consumidos nas ceasas, que são as centrais de abastecimento do país, teve uma queda generalizada no mês de julho em relação ao mês de junho. A informação foi divulgada, então, pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. De acordo, então, com esse 8º boletim ProHort, o motivo é a oferta abundante desses itens e praticamente nenhuma intercorrência no abastecimento. Agora, o que isso significa, o que isso impacta na vida de consumidores e também de produtores? A gente foi buscar a opinião de uma especialista e a gente vai ouvir agora o que diz a economista Amanda Guareschi. O preço das hortaliças, frutas e legumes, acompanhando a tendência do mercado, normalmente sofre bastante repercussão no sentido negativo, né? O preço tem quedas consideráveis nos momentos de safra desses produtos. Então, é o que a gente está observando nesse momento. Os alimentos que estão sendo colhidos, né, as hortaliças, frutas e legumes que estão sendo colhidos nesse momento, acabam tendo um impacto negativo aí no seu preço. Então, o produtor acaba sofrendo com isso, né, e tendo que comercializar suas mercadorias aí a preços não tão representativos. No entanto, quem ganha com isso são os consumidores, que conseguem encontrar esses produtos nos mercados, nas fruteiras, por preços mais acessíveis. Então, a dica para os consumidores é buscar consumir produtos, hortaliças, frutas e legumes da estação, sempre terão preços mais acessíveis. E para os produtores, organizar a sua oferta para não depender unicamente de um produto que é colhido naquele momento. Então, com uma oferta diversificada, você consegue escalonar as receitas aí de forma que tenha preços mais atrativos para receber ao longo do tempo. E a gente precisa observar também que a tendência é de que se precise cada vez mais de alimentos, né, de hortaliças, frutas e legumes ao longo do tempo. A expectativa, por exemplo, é de que até 2050 a gente tenha uma população a mais da China para consumir. Nesse cenário, os produtores de hortaliças, frutas e legumes, apesar de estarem sofrendo um momento ruim aí com essa queda dos preços, a tendência de longo prazo é de que o cenário se aqueça para quem produz alimentos, né? Que os preços fiquem mais interessantes, uma vez que a expectativa é de que hajam mais consumidores e de que a oferta precise sim evoluir para atender esses consumidores no longo prazo. Vamos agora falar um pouco sobre combustíveis. Olha, a diretoria da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, aprovou ontem, dia 15 de agosto, uma minuta da resolução que vai tratar de critérios para a formação dos preços dos combustíveis, biocombustíveis, gás natural, para órgãos públicos e também para o público em geral. A minuta vai entrar em consulta pública por 30 dias a partir da sua publicação no Diário Oficial da União e depois vai ser seguida de uma audiência pública para ouvir a sociedade. Segundo notícia divulgada no seu próprio site, essa iniciativa da ANP tem como objetivo ampliar a transparência na formação dos preços de derivados do petróleo e gás natural para proteger os interesses dos consumidores e promover a livre concorrência. Os trabalhos foram conduzidos em continuidade aos resultados da tomada pública de contribuições que foi realizada pela própria ANP de 11 de junho a 2 de julho e demonstrou então que teriam que ser aprofundados os estudos visando a elaboração de resolução, estabelecendo mecanismos de aumento da transparência na formação dos preços dos combustíveis. Vamos falar agora dos suínos. Tenho aqui algumas
análises do CPEA, não só para os suínos, mas também para o boi e também depois para o arroz, que foram divulgados aí nos últimos dias. Pela segunda semana consecutiva, os valores da carne suína e do animal vivo estão em alta no mercado brasileiro, de acordo com o levantamento então do CPEA. A demanda mais aquecida devido ao recebimento dos salários, das temperaturas mais baixas e também do Dia dos Pais elevou a liquidez interna na primeira quinzena de agosto e assim os preços da carne e também do animal, no caso do suíno, fez com que se elevasse então. No caso do mercado independente de suíno vivo, quase todas as praças acompanhadas pelo CPEA registraram fortes elevações nas cotações nessa primeira metade do mês. Segundo colaboradores do próprio CPEA, além da demanda firme, o movimento de alta também se deve à restrição na oferta de animais mais pesados. As dificuldades vivenciadas pelo setor suinícola nos últimos meses têm levado alguns produtores a encerrarem a produção, o que pode ter influenciado a menor oferta de animais nas últimas semanas e também, consequentemente, pode ter afetado os preços. Sobre o boi, o CPEA diz que a oferta de animais para abate esteve baixa na primeira quinzena deste mês, cenário que elevou os preços da arroba no período. E os pesquisadores indicam, no entanto, que o movimento de alta foi limitado pelo posicionamento recuado de representantes de frigoríficos, especialmente nessa semana. Muitos diminuíram o ritmo de aquisição de novos lotes diante do enfraquecimento das vendas da carne no mercado atacadista. No acumulado parcial do mês de agosto, até ontem, dia 15, o indicador Exalc BMF Bovespa do boi gordo aumentou 0,67%. No caso desse indicador, fechou em R$ 142,65 a arroba ontem. Sobre o arroz, então, que eu disse que ia comentar também, as negociações de arroz em casca no Rio Grande do Sul apresentaram um ritmo lento nesta primeira quinzena de agosto. Algumas indústrias consultadas pelo CPEA priorizaram apenas as compras de arroz depositado em seus armazéns devido às dificuldades do repasse das altas para o beneficiado, enquanto outras estiveram fora do mercado, trabalhando apenas com o produto já comprado. Além disso, também algumas beneficiadoras adquiriram novos lotes de arroz livre, que são aqueles armazenados nas propriedades rurais para repor os seus estoques. No caso do vendedor, do lado do vendedor, alguns orizicultores disponibilizaram lotes por causa da necessidade de fazer caixa e também de atender aos compromissos bancários. Outros optaram por negociar em outras commodities, como soja, por exemplo. Entre 7 e 14 de agosto, o indicador do arroz em casca da Exalc Senar RS, 58% de grãos inteiros caiu leve, 0,09%, fechou a R$ 43,84 a saca de 50 quilos no dia 14, que foi anteontem. E em reunião ontem também com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, solicitou ajustes no Plano Agrícola 2018-2019, segundo informou hoje a entidade. Entre as principais demandas estão o retorno do crédito rural para assistência técnica, a extensão do prazo para financiamento da cana-de-açúcar, a inclusão de armazéns usados na linha do programa para PCA, que é o Programa Construção e Ampliação de Armazéns, e a definição de um teto para a taxa de juros pós-fixadas. Foi o que relacionou a CNA, que diz que são demandas trazidas pelos produtores rurais para ver o que ainda é viável ajustar nas próximas reuniões do Conselho Monetário Nacional, segundo disse a assessoria técnica da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA. Outro assunto tratado no encontro foram as linhas que permitem a renegociação de dívidas de produtores rurais anunciadas pelo BNDES e também pelo Banco do Brasil na semana passada. Segundo, então, a própria CNA, existem dúvidas em relação a dívidas que se enquadram ou não nessas linhas. Queremos esclarecer melhor, diz a CNA, essas questões para que o produtor se torne adimplente de novo com as instituições financeiras e isso não prejudique a contratação de crédito para as próximas safras. O secretário de Política Agrícola do MAPA, Wilson Vaz de Araújo, ressaltou que o Plano Agrícola e Pecuário já está no seu segundo mês de execução, mas ainda é possível ajustar alguns pontos. Vamos então agora a mais um comentário de especialistas. O assunto é solos e para
falar sobre o assunto nessa semana, o professor Elmar Luiz Flores traz o comentário de hoje. Olá, amigos. A safra de soja já se aproxima e o potencial de rendimento dessa lavoura depende muito de como esses solos estão sendo ocupados agora no período de inverno. Aquelas áreas cultivadas com trigo, ou com cevada, ou aveia branca, ou outras culturas econômicas, certamente deixam um residual de nutrientes que é muito importante para a próxima safra de soja na elevação do seu potencial de rendimento. No entanto, nós temos na região uma enorme área de solos não ocupados economicamente nesse período. E esse solo sendo ocupado, por exemplo, com culturas de cobertura ou adubos verdes, especialmente quando se faz o consórcio dessas culturas, por exemplo, aveia preta consorciado com nabo forrageiro, com ervilhaca, cria-se uma condição de solo excepcional para a próxima cultura. Essas culturas melhoram as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. É sempre bom lembrar, o maior patrimônio de um agricultor não são as máquinas e os equipamentos, por mais modernos que sejam, nem as tecnologias de manejo, mas o solo, a sua propriedade, que está escriturada e registrada. Fazer investimento nesse solo, melhorando inclusive o perfil e biológicas do solo. É sempre bom lembrar, o maior patrimônio de um agricultor não são as máquinas e os equipamentos, por mais modernos que sejam, nem as tecnologias de manejo, mas o solo, a sua propriedade, que está escriturada e registrada. Fazer investimento nesse solo, melhorando inclusive o perfil e maior profundidade, através da melhoria das propriedades físicas, químicas e biológicas, tem realmente um efeito extraordinário na busca de um maior rendimento, mas especialmente maior rendimento com maior rentabilidade. Significa ter um solo descompactado para aumentar a infiltração de água quando chove e a redução pela palhada da evaporação de água quando para de chover, um pH corrigido entre 6 a 6,5, ou uma saturação de base entre 70% a 80%, teores adequados de fósforo, potássio, cálcio, magnésio no solo, especialmente boas relações entre esses nutrientes, cria então uma condição química muito boa. Mas é preciso também, através das culturas de cobertura, melhorar as propriedades biológicas do solo, especialmente o desenvolvimento de micro-organismos benéficos que fazem a supressão dos principais patógenos que ocorrem na região e que preocupam cada vez mais. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, incorporadora e construtora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos então agora às informações relacionadas à economia e eu vou começar falando aqui sobre uma pesquisa que é feita pelo Ministério da Fazenda chamado Prisma Fiscal. Essa pesquisa ela é elaborada pela Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda com base em informações do mercado financeiro. E o mercado, então, o Ministério da Fazenda busca o conceito, o que tem a dizer as instituições financeiras, né, para, no caso, as contas públicas do governo. E as instituições financeiras, então, reduziram a previsão para o resultado negativo das contas públicas, esse déficit que está aí. A estimativa, então, do déficit primário do governo central, que considera o Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, passou de 149 bilhões 642 milhões de reais em julho para 148 bilhões 171 milhões de reais em agosto. Essa estimativa ela está abaixo da meta de déficit prevista pelo governo, que é de 159 bilhões de reais.
Lembrando que esse resultado primário ele é formado por receitas menos despesas do governo, né? Só que não considera os gastos com juros. Para o ano que vem, a estimativa das instituições financeiras para o déficit foi mantida em 123,288 bilhões de reais. E esse é um dos principais assuntos, né? O déficit fiscal brasileiro, que está sendo aí um dos assuntos que está, de certa forma, influenciando, né, as decisões em relação a investimentos, principalmente no Brasil. Também foi divulgado hoje, né, nesse caso foi divulgado pela PNAD contínua, divulgado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, essa que é a PNAD contínua. E essa informação que foi passada é sobre a taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil. É uma informação importante que mostra como é que está aí o mercado de trabalho, não só a questão do desemprego, mas a subutilização do emprego. E o dado mostrou que a subutilização, então, da força de trabalho encerrou o segundo trimestre do ano em 24,6%, o equivalente a 27 milhões e 600 mil pessoas que se encontram desocupadas ou subocupadas por insuficiência de horas, além do trabalho da força de trabalho potencial. Segundo o Instituto, o resultado ficou estatisticamente estável em relação ao primeiro trimestre do ano. O percentual foi de 24,7% no primeiro trimestre do ano. Mas em relação ao que tinha no segundo trimestre do ano passado, ou seja, no mesmo tempo desse que está acontecendo agora, ele tem aí uma diferença que foi de 23,8% no ano passado. As maiores taxas de subutilização foram verificadas no Piauí, Maranhão e Bahia, e as menores ocorreram em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rondônia. Olha, as fontes de geração de energia elétrica renováveis representaram no mês de junho 81,9% da capacidade instalada de geração de energia e 87,8% da produção total verificada no país. Os dados constam do Boletim de Monitoramento do Sistema Elétrico, que foi divulgado hoje pelo Ministério de Minas e Energia. A capacidade instalada total de geração de energia elétrica do país atingiu 160.381 megawatts no mês de junho, e isso considerando também as informações referentes à geração distribuída, quando a fonte de energia elétrica é conectada diretamente à rede de distribuição ou situada no próprio consumidor. A matriz hidráulica permanece como a maior fonte geradora de energia, responde por 63,7% de toda a energia produzida no mês de junho. Depois vem a energia produzida por usinas de biomassa, 9,1%. Essas usinas, elas utilizam combustível como material orgânico, bagaço de cana, casca de arroz, resíduos de madeira, entre outros, para produzir eletricidade. A fonte segue em constante crescimento hoje e já conta com 561 usinas. Diferentes combustíveis da classe biomassa são utilizados no Brasil para gerar energia elétrica, né? Entre eles aí carvão vegetal, resíduos de madeira, bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, licor negro, biogás, capim-elefante e óleo de palmiste. As usinas eólicas responderam por 8,1% da energia produzida no mês de junho e as usinas solares 1%. E o litro da gasolina nas refinarias vai passar a custar R$ 1,98101,98 a partir de amanhã, sexta-feira, dia 17. Isso significa aí um aumento de 0,5% em relação ao preço de R$ 1,9711 cobrado hoje. O reajuste está na página da Petrobras na internet e indica que o preço do óleo diesel congelado até o dia 1º de dezembro, como parte do acordo que levou ao término da greve dos caminhoneiros, continuará em R$ 2,0316, embutindo então a subvenção concedida pelo governo quando da negociação com os grevistas. Vamos agora falar um pouco sobre o mercado internacional. A China vai realizar uma nova rodada de negociações comerciais com os Estados Unidos em Washington no final do mês, segundo informou o governo chinês nesta quinta-feira. Esse movimento aí pode trazer uma certa esperança para o progresso na resolução de um conflito que colocou os mercados financeiros mundiais no limite, né? A chamada guerra fiscal aí entre Estados Unidos e China. Uma delegação chinesa liderada pelo vice-ministro do Comércio, Wang Shouwen, vai se reunir com representantes, então, dos Estados Unidos, liderados pelo subsecretário do Tesouro para Assuntos Internacionais, David Malpass, segundo informou o próprio Ministério do Comércio em comunicado.
Embora esse engajamento tenha sido visto por analistas e empresários como positivo, eles alertaram que as negociações provavelmente não levariam a um avanço, já que vão ocorrer entre funcionários do segundo escalão. Também continua a grande lacuna entre os dois lados sobre as exigências de Washington de que Pequim melhore o acesso ao mercado e as proteções de propriedade intelectual para as empresas dos Estados Unidos e que também reduza o déficit comercial de 375 bilhões de dólares com a China. E agora então vamos ver como é que foi o índice Bovespa e também o dólar nesta quinta-feira. Depois de chegar a subir quase 1% junto com o exterior, seguindo então o alívio nas tensões entre Estados Unidos e China, que eu acabei de falar, o Ibovespa se fixou no campo negativo, hoje à tarde chegou a cair 0,9% na mínima do dia. E o que fez com que revertesse totalmente aí, né, a realidade do início do pregão? Os analistas dizem que foi depois de uma notícia que foi publicada pelo portal G1, de que o candidato do PSDB à presidência da República, Geraldo Alckmin, pode ser alvo de 2 denúncias do Ministério Público de São Paulo ainda antes do primeiro turno da eleição no dia 7 de outubro. É isso que dizem os analistas como principal motivo aí para esta queda da Bolsa Brasileira. O benchmark, então, fechou com queda de 0,34%, ainda se recuperou um pouquinho, quando chegou ali no 0,9%, e fechou a 76.818 pontos. Também temos aqui o dólar comercial, ele teve leves ganhos, lembrando que durante a maior parte do dia também o dólar estava em queda, né? Só que daí depois ele fechou com ganhos, justamente por causa dessa virada aí de expectativas, 0,12%, cotado a R$ 13,90 na venda, R$ 13,9052. Agora é hora da gente saber como é que fica o clima para amanhã, sexta-feira. A gente começa então a previsão do tempo aqui com a região sul para amanhã, sexta-feira, dia 17 de agosto. E a gente vê ali, né, inclusive no mapa, que tem uma grande área, praticamente toda a área ali de tempo bom. Vai ser um dia de tempo bom então amanhã nesta região, na região sul do Brasil. E eu vou ver aqui o que diz a previsão então. Dia de chuva no litoral do Paraná. Demais áreas do leste paranaense tem céu nublado e chuvisco. No centro-leste de Santa Catarina, o sol aparece junto de nuvens, mas não tem previsão de chuva. Tempo aberto com sol, temperatura em elevação nas demais áreas do sul. Vamos agora à região centro-oeste. Vamos ver como é que está o mapa ali da região centro-oeste, ainda mostrando algumas partes em que a chuva está presente. Sexta-feira de sol o dia todo em Mato Grosso do Sul e no sul e oeste de Mato Grosso. Sol entre muitas nuvens e chuva no centro-norte de Goiás e no Distrito Federal. Nas demais áreas o dia é de sol, com pancadas de chuva e trovoadas a partir da tarde. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos então agora às cotações para saber como é que estão as cotações nesta quinta-feira, né? Hoje dia 16 de agosto, começando aqui com o farelo de soja em Ponta Grossa. O valor da tonelada R$ 1.410. Em Paranaguá, R$ 1.420. A saca de soja em Passo Fundo, o valor de R$ 84,50. Em Paranaguá, R$ 91,50 e em Rio Grande, R$ 90,50. Em Rondonópolis, R$ 76,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,00, em Ponta Grossa, R$ 39,00, em Rondonópolis, R$ 29,00. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00, em Dourados, R$ 1.030,00, em Cascavel, R$ 1.050,00 e em Carazinho, R$ 850,00. O arroz em casca, a saca em Pelotas, R$ 43,40, em Cachoeira do Sul, R$ 43,75 e em Jaraguá, R$ 42,50. O feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00, em Santa Maria, o feijão preto, R$ 120,00 e em Lagoa Vermelha, o feijão preto, R$ 120,00. O boi gordo, a arroba, em Barretos, R$ 145,00. E em Tocantins, R$ 132,00. O quilo no Rio Grande do Sul, R$ 4,65. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 13,05. A média no estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,85.
O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Agradecemos a sua participação, também a sua audiência. Lembrando que você pode participar do programa. Ele vai ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 18 horas. Você pode mandar o seu recado, né, colocar ali o que você está achando do programa e também mandar as suas dúvidas, perguntas, se quiser. Fique bem à vontade. Também você pode participar através do WhatsApp, tem o número 549-9116-9140 que está à disposição, 549-9116-9140. Você também depois pode acompanhar o programa diário, né, sempre nas redes sociais e também no nosso canal do YouTube. E para mais informações sobre o agronegócio, você sempre pode acessar o site destaquerural.com.br, que tem sempre informações constantemente ali. Muito obrigado pela sua audiência, a gente volta amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.